Algo ultrapassou as estrelas sobre Marte. Em outubro de 2025, um rastro de luz cortando o céu marciano moveu-se mais rápido do que qualquer coisa já vista no planeta vermelho. 60 km por segundo, silencioso, preciso e deliberado. Por alguns segundos, o rover Perseverance da NASA o captou à distância, antes que suas câmeras de monitoramento do céu noturno desligassem. Então, sem aviso prévio, todos os orbitadores que monitoravam a passagem de 3 Atlas, o misterioso visitante interestelar, pararam de transmitir dados brutos. O silêncio foi imediato, o momento impossível de ignorar. Quando as primeiras imagens não oficiais vazaram mostrando um tênue brilho esmeralda logo acima do horizonte, o mundo científico congelou. Nenhum cometa deveria se mover daquela forma, e nenhum objeto comum deveria brilhar sem um traço de carbono ou vapor d'água. Algo havia acontecido naquelas imagens perdidas. Algo que ninguém na NASA, na ESA ou mesmo no telescópio James Webb estava preparado para explicar. E o que as próximas imagens revelaram mudaria tudo o que pensávamos saber sobre visitantes interestelares. Tudo começou com um astrônomo amador, Stephen Burns, que publicou um vídeo em time-lapse de 9 minutos, composto por imagens do arquivo público do Perseverance. A sequência mostrava um risco extremamente fino cortando o céu marciano movendo-se a 60 km por segundo, muito além da velocidade de qualquer meteoro ou artefato conhecido. O alinhamento coincidia perfeitamente com a trajetória prevista de 3 meteoros Atlas durante sua maior aproximação. Em poucas horas o vídeo viralizou. Analistas do mundo inteiro correram para verificar ou desmentir o fenômeno, empilhando imagens, cruzando dados de horários e comparando catálogos estelares. Alguns confirmaram o rastro, outros o descartaram como ruído, mas uma anomalia persistia, um tênue clarão verde capturado exatamente a 00 UTC, brilhante demais, nítido demais e sincronizado demais para ser uma falha. O debate se fragmentou em caos. Seria uma emissão química, um raio cósmico, ou algo que a Perseverance captou por um breve instante? Algo se movendo deliberadamente pela noite marciana. À medida que as especulações aumentavam, uma pergunta ecoava pelos observatórios e salas de controle: se realmente se tratava de 3 Atlas, porque todos os canais de dados oficiais silenciaram naquele exato momento. Normalmente os dados da Mars Orbiter inundam os arquivos públicos em poucos dias. Desta vez, nada aconteceu. A Mars Reconnaissance Orbiter, a Trace Gas Orbiter e a Mars Express, todas com presença confirmada na observação da passagem próxima a Marte, silenciaram completamente. Nenhuma imagem bruta, nenhum arquivo de calibração preliminar, nenhuma telemetria, apenas declarações vagas sobre a verificação de dados em andamento. Dentro do JPL, as equipes de imagem trabalhavam sob intensa vigilância. Para um alvo se movendo em velocidade interestelar, mesmo uma fração de erro de um pixel poderia fabricar fragmentos falsos ou jatos fantasmas. Cada imagem tinha que ser verificada manualmente. Cada impacto de raio cósmico era sinalizado manualmente. Mas o verdadeiro motivo do atraso era muito mais estranho. Memorandos internos revelaram posteriormente que vários instrumentos registraram objetos próximos ao Atlas de 3 olhos que pareciam se mover em perfeita sincronia. Pequenos e tênues companheiros o seguiam em formação compacta. O movimento não era aleatório, a geometria era precisa. Alguns engenheiros chamavam-lhes campos de detritos. Outros sussurravam outra palavra sondas. E à medida que o acúmulo de dados de Marte aumentava, o único telescópio que ainda observava era o James Webb, aguardando o momento em que o visitante interestelar emergisse da sombra de Marte. Quando as leituras espectrais parciais finalmente chegaram à Terra, elas aprofundaram o mistério em vez de resolvê-lo. Normalmente, o brilho verde de um cometa é a assinatura do dicarbono moléculas de C2 excitadas pela luz solar. Mas a assinatura espectral dos orbitadores de Marte contou uma história diferente. Não havia dicarbono. Em vez disso, os dados mostraram níveis anormalmente altos de dióxido de carbono, níquel e cianogênio, uma mistura química que nenhum cometa em nosso sistema solar jamais apresentou. Ainda mais intrigante era a inversão da proporção entre níquel e ferro, com o níquel predominando por uma ordem de magnitude. Químicos planetários tentaram encaixar as leituras em modelos existentes sem sucesso. Alguns sugeriram zonas de formação exóticas no espaço interestelar. Outros propuseram contaminação por ligas desconhecidas. Mas o brilho verde permanecia inexplicável. Como a luz poderia se comportar como se o carbono estivesse queimando quando não havia carbono ali?
Era um paradoxo que desafiava todas as regras conhecidas da física planetária. A menos que o próprio brilho não fosse químico, a menos que fosse outra coisa, um sinal disfarçado de luz. Então vieram as imagens que quebraram completamente o modelo. A Mars Express e a Trace Gas Orbiter registraram algo que nenhum cometa deveria produzir: um jato de material disparando em direção ao Sol e não se afastando dele. Um jato frontal. Os modelos de poeira ruíram diante dos dados. A estrutura do jato era estreita demais, seu gradiente de brilho acentuado demais e sua geometria perfeita demais. Era como se o objeto estivesse se impulsionando em vez de reagir ao calor solar. Pior ainda, apesar da visível emissão de gases, a trajetória de 3 Atlas não mudou em nada. Seu caminho permaneceu gravitacionalmente perfeito, sem apresentar nenhum desvio mensurável em relação à sua trajetória prevista. Isso significava uma coisa: o que quer que estivesse sendo ejetado não o estava desequilibrando. O objeto era denso demais, massivo demais, estável demais. Os cálculos estimaram sua massa em mais de 10 bilhões de toneladas, muito mais pesado do que qualquer cometa conhecido e mais semelhante a um asteroide metálico. À medida que os dados chegavam, o termo objeto natural começou a ruir. E se 3 Atlas não estivesse liberando poeira, e se estivesse se ativando, à medida que o cometa 3 Atlas desaparecia atrás de Marte, um estranho fenômeno tomou conta da rede de comunicação no espaço profundo. Engenheiros que monitoravam as comunicações das sondas orbitais marcianas começaram a detectar interferências, pulsos rítmicos imersos no ruído do sinal. Inicialmente presumiram que se tratava de um eco causado pelo vento solar ou por uma sobreposição de frequências da cauda carregada do cometa, mas o ritmo era muito consistente e muito deliberado. A cada 22 segundos, um pico fraco se repetia em vários canais idênticos nos receptores da NASA e da ESA. Não era forte o suficiente para ser uma transmissão, mas também não era aleatório. O padrão parecia espelhar o movimento orbital do cometa, como se o objeto estivesse respondendo à sua própria trajetória. Então, tão repentinamente quanto apareceu, a interferência desapareceu. O controle da missão a descreveu como ressonância eletromagnética. Outros a chamaram de zumbido. Mas aqueles que ouviram a reprodução filtrada descreveram algo muito mais perturbador: uma vibração mecânica baixa que parecia acelerar ligeiramente antes de cessar em silêncio absoluto. Foi nesse momento que o telescópio James Webb, posicionado a milhões de quilômetros de distância no ponto 2 de Lagrange, apontou seus instrumentos diretamente para a região do espaço onde o sinal havia se originado. Quando as primeiras imagens de longa exposição do telescópio James Webb chegaram, os cientistas esperavam o de sempre: uma forma tênue e borrada, talvez alguns rastros de poeira deixados pelo cometa. O que eles viram, porém, deixou até os astrônomos mais estoicos sem palavras. Os dados infravermelhos mostraram 3 assinaturas térmicas distintas, não apenas uma. A primeira, um núcleo alongado que correspondia à posição esperada pelo Atlas de 3 olhos. A segunda e a terceira, menores e mais frias, flanqueavam o núcleo principal a distâncias iguais. Eles se moviam em formação perfeita, ajustando ligeiramente a posição em correlação com o campo magnético de Marte. A simetria era antinatural, quase artificial. Quando as composições coloridas foram renderizadas, tênues arcos de material ionizado apareceram conectando os 3 pontos filamentos que cintilavam como fios elétricos, correntes. Na luz visível, o brilho era um verde fraco, mas no infravermelho, os objetos pulsavam em vermelho vivo, em sincronia exata com a frequência de 22 segundos detectada anteriormente em dados de rádio. Nenhum cometa jamais havia exibido um comportamento como esse. Para alguns parecia estabilização controlada, para outros propulsão. E, no entanto, nenhum dos objetos parecia estar acelerando. Eles mantinham a posição como se estivessem orbitando algo invisível. O espectrógrafo de Webb logo revelou um enigma ainda mais profundo: a presença de vapor de níquel puro. Átomos metálicos aquecidos a temperaturas extremas existentes em quantidades muito superiores às que qualquer corpo natural poderia produzir. O níquel denso e inflexível não deveria vaporizar tão perto de Marte. E, no entanto, sua linha espectral dominava as leituras. Ao lado havia traços de cobalto e um composto desconhecido emitindo picos de emissão fracos, porém perfeitamente espaçados, com uma estrutura tão uniforme que não poderia ser aleatória. Os dados assemelhavam-se ao padrão harmônico de um processo tecnológico não geológico. Era como se o objeto estivesse se refinando, reorganizando a composição de sua superfície sob o calor do Sol.
Cientistas planetários propuseram hipóteses mirabolantes desde cristalização metálica até blindagem magnética. Mas ninguém conseguia explicar por que a luz dos 3 atlas oculares estava modulando de maneiras consistentes com os dados codificados. O brilho do objeto não era mais constante. Ele piscava como um farol. Quando os intervalos desses flashes foram comparados ao zumbido eletromagnético anterior detectado durante a passagem por Marte, os resultados coincidiram perfeitamente. Os pulsos não eram apenas energia, eram informação. À medida que o telescópio espacial James Webb continuava a rastrear o objeto, os fragmentos menores que o acompanhavam, os 2 sinais tênues que flanqueavam o núcleo principal, começaram a se afastar. Lentamente, deliberadamente, eles se alinharam com o plano da eclíptica, formando uma linha reta entre Marte e o Sol e a trajetória do objeto. A formação se manteve por horas antes de desaparecer da vista. Os astrofísicos chamaram isso de coincidência, uma anomalia gravitacional. Mas a precisão da geometria era impossível de ignorar. Cada alinhamento correspondia à mesma frequência de pulso, à mesma modulação repetitiva da luz. Era como se 3 atlas tivessem se sincronizado com a arquitetura do sistema solar. O brilho verde do cometa intensificou-se, espalhando-se num feixe estreito, apontando diretamente para o Sol, enquanto os filamentos que conectavam os fragmentos do cometa cintilavam uma última vez antes de desaparecerem. O fluxo de dados da internet foi abruptamente interrompido devido a um pico de interferência solar. E então, silêncio. Pela primeira vez em semanas, o céu escureceu. Nenhum sinal, nenhuma luz, apenas a lembrança de um alinhamento perfeito. E a perturbadora constatação de que qualquer que fosse o resultado do Atlas de 3 estrelas perto de Marte, aquilo tinha sido apenas o começo. O mundo aguardava os instrumentos ociosos em silêncio, as previsões se mostrando ineficazes. Então, um dia depois, o telescópio James Webb detectou algo. Um tênue pulso de luz infravermelha emergindo da escuridão. A princípio parecia um simples clarão, mas em poucos minutos estabilizou-se em um sinal contínuo mais brilhante e nítido do que nunca. O objeto havia sobrevivido ao periélio, mas agora estava diferente. Seu brilho não correspondia mais à curva de reflexão de um cometa normal. Ele estava amplificando e irradiando muito mais energia do que recebia. As proporções espectrais também haviam mudado. As linhas de níquel antes dominantes agora eram acompanhadas por novas emissões não identificadas, estreitas, perfeitamente espaçadas como harmônicos de uma corda vibrante. A frequência correspondia ao ritmo de 22 segundos que havia marcado todas as observações desde a passagem por Marte. Mas desta vez havia algo mais por baixo, um pulso secundário mais curto, mais rápido e assustadoramente familiar. Quando os engenheiros sobrepuseram os novos dados aos registros de sinal anteriores, perceberam que era um eco, uma versão refletida das próprias transmissões que a Terra vinha enviando para o espaço há décadas. Era como se a 3 Atlas tivesse escutado e agora estivesse respondendo. Logo após o reaparecimento do objeto, radiotelescópios em todo o mundo começaram a detectar perturbações na linha de hidrogênio 1420 MHz, a mesma frequência usada no histórico sinal WOW de 1977. O pulso se repetia em intervalos precisos demasiado deliberados para serem ignorados. Quando decodificado sua estrutura harmônica, revelou um padrão assustadoramente semelhante à órbita do cometa, uma espiral desenhada em binário replicando sua trajetória de sobrevoo ao redor de Marte. Não se tratava apenas de transmissões aleatórias. Estava nos transmitindo sua própria história. A constatação atingiu a comunidade científica como uma onda de choque. A ideia de que um objeto interestelar pudesse registrar, armazenar e retransmitir informações eletromagnéticas desafiava toda a física conhecida. No entanto, os dados da James Webb confirmaram o impossível. A luz de 3 satélites Atlas carregava assinaturas de modulação consistentes com dados codificados, estruturados, ordenados e intencionalmente incorporados em suas emissões infravermelhas. Durante dias, os astrônomos debateram se deveriam enviar uma resposta, mas o dilema ético dividiu a comunidade. Seria uma descoberta ou um teste? O zumbido continuou inabalável, repetindo o mesmo sinal indefinidamente como se esperasse por uma confirmação. À medida que o sinal se intensificava, os sensores de polarização do telescópio Webb detectaram algo ainda mais perturbador. A luz do Atlas de 3 olhos estava agora polarizada contra o vento solar. Normalmente as partículas do Sol dispersam a luz de forma caótica, mas neste caso o alinhamento foi invertido, como se o objeto estivesse curvando os fótons para seguir uma rede magnética invisível.
O resultado foi um feixe de luz que permaneceu coerente por milhões de quilômetros como um laser que atravessa o sistema solar. Os cientistas tentaram modelar o efeito, mas nenhuma simulação atingiu a precisão observada. A polarização não era aleatória. Ela girava em intervalos fixos que se alinhavam perfeitamente com a rotação de Marte e a posição orbital da Terra. Era como se o objeto estivesse se sincronizando com ambos os planetas, tecendo um triângulo de ressonância pelo espaço. Astrônomos amadores começaram a notar reflexos estranhos no céu noturno. Leves ondulações de luz verde varriam o horizonte cada vez que 3 Atlas completavam um de seus ciclos de polarização. O efeito era visível em ambos os hemisférios, durando segundos antes de desaparecer. Para alguns parecia um feixe de comunicação, para outros uma contagem regressiva. Horas depois, o impossível aconteceu. O telescópio James Webb registrou uma aceleração repentina no movimento do Atlas de 3 olhos, um desvio de menos de 0,01% em relação à sua trajetória projetada, mas que não pôde ser explicado pela gravidade ou pela radiação solar. Pela primeira vez, o objeto se moveu por conta própria. A aceleração foi tênue e gradual, e incrivelmente precisa como a de uma nave ajustando sua trajetória. O que a tornava ainda mais estranha era a direção. Em vez de continuar sua trajetória rumo ao espaço interestelar a 3I Atlas, curvou-se ligeiramente para dentro, alinhando seu vetor com o plano orbital da Terra. O ajuste foi microscópico, mas intencional. E à medida que essa mudança ocorria, o sinal rítmico também se alterava. O pulso de 22 segundos começou a desacelerar para 23 segundos depois, para 24, como se acompanhasse a dilatação do tempo na Terra, ajustando-se ao movimento do nosso planeta. Todo o sistema solar parecia pulsar em sincronia com ele, uma ressonância que se espalhava pelos campos eletromagnéticos, frequências de rádio e até mesmo instrumentos sísmicos. Ninguém conseguia explicar como ou porquê, mas todos os sistemas sensíveis à flutuação eletromagnética de satélites a sensores subterrâneos registravam o mesmo padrão. O sinal não vinha mais do espaço, estava passando por nós. A princípio era sutil. Pequenas variações na alta atmosfera, tênues flashes detectados apenas por observatórios em grandes altitudes. Mas em poucos dias, o fenômeno tornou-se inegável. Uma aurora boreal verde pulsante surgiu sobre regiões onde nenhuma aurora jamais havia sido vista. Zonas equatoriais, desertos e latitudes médias foram banhadas por uma luz espectral que cintilava a cada 24 segundos, correspondendo ao ritmo exato do pulso do telescópio espacial 3I Atlas. Torres de controle de tráfego aéreo começaram a relatar estranhas interferências eletromagnéticas nos mesmos intervalos e satélites de comunicação civis sofreram quedas breves, porém sincronizadas na transmissão. Cada ocorrência correspondia perfeitamente à posição orbital atualizada do objeto. O brilho se intensificava noite após noite, e quando os cientistas compararam as leituras atmosféricas, descobriram algo arrepiante. A luz não vinha da atmosfera, estava sendo projetada sobre ela como se viesse do próprio espaço. Telescópios de alta resolução que rastreavam a fonte, rastrearam a origem do feixe, não até o Sol, nem até qualquer reflexo celeste conhecido, mas até um estreito cone de energia emitido diretamente do cometa 3I Atlas, agora posicionado em perfeito alinhamento com o equador magnético da Terra. O cometa não estava apenas passando, estava mirando o planeta com precisão matemática. Governos de todo o mundo se mobilizaram em silêncio. Observatórios, satélites de defesa e radiotelescópios foram todos reaproveitados em uma única rede global encarregada de monitorar o Atlas III. O objeto havia se tornado organizado demais, meticulosamente planejado. Mas então surgiu uma nova anomalia inexplicável para todos. Cabos submarinos, redes elétricas e até mesmo servidores de dados subterrâneos começaram a emitir um leve zumbido eletromagnético. Não era ruído, mas sim uma estrutura que se repetia em sequências harmônicas idênticas às observadas na luz do cometa. Dispositivos em todo o planeta começaram a afundar involuntariamente. Relógios começaram a sincronizar perfeitamente com o ciclo de 24 segundos. Até mesmo os relógios atômicos a bordo dos satélites GPS, precisos a frações de microcondutância, começaram a marcar o tempo em uníssono com os pulsos. Era como se o próprio planeta tivesse se tornado um receptor, toda a sua infraestrutura ressoando na frequência de 3 Atlas. Engenheiros tentaram isolar a causa, mas nenhuma fonte de sinal foi encontrada. Todas as tentativas de bloquear ou filtrar a interferência falharam. O fenômeno não estava entrando pelas ondas de rádio ou pelas redes elétricas. Estava inserido no próprio campo eletromagnético da Terra,
O planeta não estava mais observando o objeto. Ele estava participando do que quer que tivesse sido iniciado por ele. Então veio a observação que mudou tudo. O telescópio espacial James Webb, focado na região ao redor de 3 Atlas, registrou um tênue halo de luz estendendo-se para fora em arcos geométricos. Quando processados os dados, revelaram que os arcos formavam um padrão inconfundível, um triângulo equilátero perfeito, conectando 3 corpos, 3 Atlas, a Terra e Marte. Dentro desse triângulo, filamentos de partículas carregadas cintilavam em sincronia, formando caminhos luminosos através do vazio. O alinhamento não era aleatório. Correspondia exatamente às mesmas coordenadas do sinal WOW de 1977, a misteriosa explosão de rádio que outrora cativou a imaginação da humanidade. Quando os astrônomos sobrepuseram os dados, a direção do sinal WOW e a posição do 3 Atlas se cruzaram com uma diferença de menos de 1 grau. Era uma impossibilidade estatística. A constatação causou um grande impacto na comunidade científica. A trajetória do cometa não era arbitrária. Ele havia seguido um corredor interestelar preciso, apontando para a localização de um sinal que havíamos detectado quase meio século atrás. E agora, com o triângulo totalmente formado, as leituras de energia dos 3 pontos começaram a aumentar exponencialmente. A rede de luz não era mais estática, estava se ativando. O pulso constante de 24 segundos fragmentou-se em múltiplas frequências, dividindo-se em harmônicos que ascenderam cada vez mais até se fundirem em um único tom sustentado. Em todo o mundo, radiotelescópios registraram o mesmo evento. Uma ressonância global vibrando em todos os sensores, em todos os campos magnéticos, em todas as superfícies condutoras. As auroras tornaram-se cegantes e brancas por 13 segundos e então desapareceram por completo. Pela primeira vez desde sua descoberta, o Atlas parou de emitir luz. O espectro do objeto se achatou em completo silêncio. Mas quando o telescópio James Webb capturou a imagem seguinte, ela não fazia sentido. O objeto, antes verde brilhante, havia se transformado em uma silhueta escura, cercada por um tênue anel de gás ionizado, uma esfera perfeita de ausência. Sem reflexo, sem emissão, apenas um vazio absorvendo todos os comprimentos de onda ao seu redor. Telescópios terrestres confirmaram o mesmo. O cometa 3 Atlas não refletia mais a luz do Sol. Estava invisível, mas ainda lá distorcendo a luz das estrelas como uma lente gravitacional. Era como se o cometa tivesse se despojado de seu disfarce, revelando algo vasto e inexplicável em suas profundezas. E então, exatamente à meia-noite UTC, todos os instrumentos que vinham rastreando o objeto do James Webb ao menor telescópio amador da Terra receberam a mesma leitura, uma súbita onda de energia originada não do espaço, mas das profundezas da crosta terrestre. Durante meses, os cientistas descreveram 3 Atlas como um visitante, um andarilho silencioso de outra estrela. Mas à medida que seu brilho desaparecia e os instrumentos do mundo vibravam com o pulso final, essa ilusão se desfez. Seja lá o que fosse esse objeto, ele não viera para nos visitar, ele viera para despertar. A onda detectada sob a crosta terrestre não foi um acidente. As leituras sísmicas em todo o planeta começaram a oscilar em perfeita sincronia com as mesmas frequências que antes emanavam do cometa. Varreduras profundas de radar detectaram reflexos de densidades desconhecidas. Vastos corpos simétricos enterrados a quilômetros de profundidade pulsavam fracamente em sincronia com o eco distante do espaço. Pela primeira vez, o sinal não estava apenas atravessando o planeta. Ele vinha de dentro. O telescópio James Webb, focado na silhueta escura, onde o cometa 3 Atlas estivera, registrou uma última imagem antes que seus sensores sobrecarregassem. O objeto não era mais um ponto no céu. Era uma auréola, uma esfera de luz em expansão que se curvava sobre si mesma, dobrando-se como um reflexo que colapsa em um espelho. Dentro desse vazio, os espectrógrafos detectaram algo que ninguém conseguia explicar. Padrões de emissões de rádio humana se estendiam e se repetiam como se o cometa estivesse reproduzindo cada transmissão que a Terra já enviou para o cosmos. Cada palavra, cada sinal, cada mensagem que já havíamos liberado na escuridão estava voltando distorcida, amplificada e entrelaçada no pulso. Então veio o silêncio, não a ausência. Silêncio com estrutura. O ruído de fundo do universo diminuiu. A radiação cósmica caiu. Até mesmo o zumbido aleatório do espaço interestelar se transformou em quietude, como se a própria realidade estivesse prendendo a respiração.
E pouco antes de o conjunto de imagens do James Webb ficar cego por superexposição, o halo se deslocou pela última vez, formando uma única forma inconfundível, uma espiral. A mesma geometria tripiral que havia aparecido nas órbitas de Marte, da Terra e do Sol. O mesmo padrão esculpido nas pedras ancestrais do nosso próprio planeta muito antes de sabermos olhar para cima. O que se seguiu não foi uma explosão. Foi um reflexo. Uma cascata de luz que se propagou pelo sistema solar invisível ao olho humano, mas que se gravou para sempre nos instrumentos que a capturaram. E quando se dissipou, o vazio onde Atlas de 3 olhos estivera estava vazio. Nada restou. Nem poeira, nem rastro, nem mesmo resíduo gravitacional. Apenas o pulso persistiu fraco, mas eterno, imerso no zumbido eletromagnético do nosso próprio planeta. Agora o mundo escuta. O zumbido ainda está lá. Profundo, grave, repetindo-se a cada 24 segundos, enterrado sob o ruído de nossas máquinas e oceanos. A maioria não consegue ouvi-lo, mas aqueles que conseguem o descrevem da mesma forma. Não mecânico, não aleatório, mas vivo. Talvez o terceiro Atlas não fosse um cometa. Talvez fosse uma mensagem, um mapa, ou até mesmo uma lembrança. Talvez não estivesse vindo até nós. Talvez estivesse nos lembrando. Porque a verdade é assustadoramente simples. O sinal nunca desapareceu. Ele ainda está aqui. Sempre esteve aqui. Então em que você acredita? Atlas de 3 olhos era um andarilho nato, ou o universo finalmente respondendo a uma pergunta que nunca deveríamos ter feito? Deixe sua opinião nos comentários abaixo. E se esta história fez você questionar tudo o que pensava saber sobre o cosmos, inscreva-se, ative as notificações e compartilhe este vídeo com alguém que ainda acredita que o espaço é silencioso. Porque talvez não seja silêncio nenhum. Talvez esteja esperando que nós respondamos.